Bom dia, tudo bem? Pessoal, então vou fazer a revisão de imunologia para vocês. Vai ser uma revisão bem rápida. Prestem atenção, anotem os detalhes. Com essa revisão, vocês vão sair muito bem na prova. Revisão e quiz, vocês vão sair muito bem na prova. Ok? Vamos começar? Então, vamos falar um pouquinho, da imunologia, que é o nosso sistema de defesa contra infecções. Então, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é como uma defesa de emergência. Ela responde rápido quando o corpo entra em contato com o invasor, como vírus ou bactérias, mas ela não é específica. Ou seja, ela vai atacar ali qualquer ameaça. Ela usa barreiras físicas, como a pele e células como macrófagos e neutrófilos, que vão ali comer, fagocitar e destruir esses micro-organismos. Porém, essa imunidade não guarda memória. Então, se o mesmo invasor aparecer de novo, ela vai reagir do mesmo jeito, sem aprender ou melhorar nada a sua resposta. Então, ela é a primeira linha de defesa do organismo, ela é rápida, ela é inespecífica e fica atuando ali com uma ampla gama de patógenos, sem precisar de uma exposição anterior. Então, seus componentes vai incluir barreiras físicas e químicas. Quais são? Pele, que vai impedir a entrada de patógenos, mucosas, que revestem as cavidades como o trato respiratório e gastrointestinal, que vai bloquear a passagem dos micro-organismos, secreções, como saliva, lágrimas, muco, que contém substâncias antimicrobianas, e ácidos gástricos no estômago, que destrói muitos micro-organismos ingeridos. A gente também tem as células fagocíticas, que são os macrófagos, neutrófilos e as células dendríticas. Macrófagos vai englobar e digerir os patógenos e restos celulares. Neutrófilos realiza a fagocitose dos patógenos, principalmente bactérias. Células dendríticas capturam antígenos e apresenta para as células do sistema imunológico adaptativo. Células natural killer, as células NK, células que vai reconhecer e matar células infectadas por vírus ou células tumorais sem necessidade de uma exposição prévia ao patógeno. Sistema complemento, um conjunto de proteínas plasmáticas que, quando ativadas, elas vão ajudar a eliminar os patógenos. Então, vai promover a sua destruição direta e vai facilitar a fagocitose. E ainda temos a resposta inflamatória, que é o mecanismo que aumenta o fluxo sanguíneo e recruta células imunológicas para o local da infecção. Então, vai promover a eliminação do patógeno e a sua cicatrização. Já a imunidade adaptativa, ela é um pouco mais inteligente e especializada, porque ela vai envolver os linfócitos T e B, que são células que já reconhecem os invasores. Esses invasores específicos são chamados de antígenos. Quando o corpo encontra um antígeno pela primeira vez, a resposta é mais lenta, mas o sistema adaptativo vai aprender sobre ele. Então, se esse mesmo invasor aparecer de novo, o corpo vai reagir muito mais rápido, porque essa imunidade vai guardar uma memória do que enfrentou antes. Então, é por isso que, por exemplo, depois de pegar uma doença como catapora, muito dificilmente pega de novo. Por isso que a gente fala que a catapora só pega uma vez. Então, os linfócitos, são células essenciais do sistema imunológico adaptativo e desempenham papel diferente na defesa do organismo. Então, existem dois tipos de linfócitos: linfócitos T
E os linfócitos B? Cada um deles tem funções específicas na resposta imune. E os seus componentes vai ser linfócitos B, né? A gente vai produzir anticorpos, que são as imunoglobulinas, que vai se ligar especificamente a antígenos, que vai neutralizar esses patógenos, que vai marcar eles para destruição. Também pode se diferenciar em células de memória, que respondem mais rapidamente em uma segunda exposição ao patógeno, né? Os linfócitos T, nós temos os linfócitos T helper, que é o CD4+. Então, esse vai auxiliar outras células imunológicas, como linfócitos B e macrófagos, a desempenhar suas funções através da liberação de citocinas. Temos o linfócito T citotóxico, que é o CD8+. Então, eles vão matar diretamente as células infectadas por vírus ou células tumorais. Temos os linfócitos T de memória, que vai permanecer no corpo após uma infecção para garantir uma resposta rápida, né, caso o patógeno reapareça. Então, graças aos subtipos de linfócitos T auxiliares efetores, a resposta imune adaptativa ela é capaz de adaptar os mecanismos efetores a diferentes tipos de organismos, de micro-organismos, ok? Então, graças a esses subtipos dos linfócitos T auxiliares, a resposta imune adaptativa, ela vai se adaptar aos mecanismos efetores a diferentes tipos de micro-organismos. Temos os anticorpos, que são proteínas específicas produzidas pelos linfócitos B. Então, que se ligam aí a antígenos, que vai neutralizar e facilitar a sua destruição. Temos a imunidade humoral. Então, parte da imunidade adaptativa mediada pelos anticorpos presentes nos fluidos corporais, né? Então, eles vão neutralizar e marcar esses patógenos para destruição. E a imunidade celular, que parte da imunidade adaptativa mediada pelos linfócitos T, fica responsável pela destruição das células infectadas ou das células tumorais. Então, aqui vou falar um pouquinho mais detalhado para você sobre esses tipos de linfócitos. Linfócito B, então ele faz a produção de anticorpos, que vai ativar a encontrar antígenos e se transformar em células plasmáticas, produzindo anticorpos. A memória imunológica. Alguns se tornam células de memória imunológica, que vai permitir uma resposta rápida em infecções futuras. Temos a neutralização de patógenos. Esses anticorpos vão se ligar a patógenos, impedindo essas infecções ou sinalizando para a destruição. Então, o que os linfócitos B vai fazer? Produzir anticorpos, ter memória imunológica e neutralizar os patógenos. E o linfócito T? Nós temos os T auxiliares, que é o CD4+, então vai ativar e coordenar outras células do sistema imunológico, como linfócitos B e T citotóxicos. Temos o linfócito T citotóxico, que é o CD8, que vai destruir as células infectadas por vírus ou células cancerosas para prevenir a propagação. Temos os linfócitos T reguladores, que vai controlar a resposta imunológica para evitar reações excessivas e doenças autoimunes. E temos os linfócitos T de memória, que vai permanecer mesmo após infecções, que vai proporcionar aí uma rápida resposta se o corpo for reexposto, né, novamente ao mesmo patógeno. Ok? Então, temos antígenos. O que são esses antígenos? São substâncias que o corpo reconhece como estranha e que provoca uma resposta imune. Então, eles podem ser parte de micro-organismos, como pedaços de bactérias, vírus, até mesmo toxinas.
Então, para que o sistema adaptativo funcione bem, ele precisa reconhecer esses antígenos. Isso leva à produção de anticorpos ou ativação de células específicas para destruir, né, esse micro-organismo invasor. Então, o conceito aí são substâncias estranhas ao organismo, como proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos, que são capazes de desencadear uma resposta do sistema imunológico. Então, os antígenos podem ser de origem externa, como bactérias e vírus, ou de origem interna, como células tumorais ou células infectadas aí por vírus, ok? Temos os imunógenos. O que eles são? São antígenos que têm capacidade de induzir uma resposta imunológica. Ou seja, todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno ele é um imunógeno. Um imunógeno ele vai provocar a produção de anticorpos ou a ativação de células T. Então, vai desencadear uma imunidade ativa. Então, o conceito aí para imunógeno são antígenos capazes de induzir uma resposta imunológica adaptativa no organismo, ou seja, eles estimulam a produção de anticorpos ou ativação de células do sistema imunológico, como linfócitos T e B. Nem todos os antígenos são imunógenos, pois é necessário que eles possuam, né, certas características para desencadear uma resposta imunológica específica. Temos também a imunogenicidade, que vai se referir à capacidade de um antígeno de gerar uma resposta imune. Quanto mais imunogênica uma substância for, mais forte vai ser a resposta imunológica, né? A resposta que vai ser desencadeada ali. Então, a imunogenicidade depende de diversos fatores, como o tamanho, a complexidade, a forma de antígeno, além das características genéticas do hospedeiro. Então, o conceito que é a capacidade de um antígeno de induzir uma resposta imunológica adaptativa. A imunogenicidade vai estar relacionada à capacidade do antígeno de ser reconhecido pelo sistema imunológico e de desencadear uma resposta eficaz, que vai levar à produção de anticorpos ou à ativação de células imunes. Temos a antigenicidade, conceito para ela, que ela é a capacidade de um antígeno de se ligar ao anticorpo ou receptores de células do sistema imunológico. Nem todos os antígenos são antigenicamente ativos, ou seja, nem todos são capazes de se ligar especificamente a componentes do sistema imunológico e desencadear uma resposta imunológica aí. Então, assim, resumindo, antígeno são substâncias reconhecidas pelo sistema imune. Imunógenos são antígenos que provocam a resposta imune. Imunogenicidade é a capacidade de um antígeno de desencadear uma resposta imune. E antigenicidade é a capacidade de ser reconhecido pelo sistema imune, mas sem necessariamente causar uma resposta aí, tá? Então, a resposta imune, ela vai ser essencial para a defesa do organismo, né, contra patógenos. Então, vai ter esse papel crucial na prevenção de infecções. As bactérias, elas podem ser divididas, né, classificadas em duas categorias. Extracelular, que vai se replicar fora das células, e intracelular, que consegue invadir e multiplicar dentro das células do hospedeiro. Então, a imunidade adquirida, só que relembrando vocês, ela é composta por linfócitos T e B, barreiras físicas, que são a pele e mucosas, barreiras químicas, que é o pH, e biológicas, né?
A biológica, o que a gente pode falar? Micro-organismos e alguns produtos aí deles. Então, isso compõe o sistema inato. Uma característica da imunidade inata é a presença de fagócitos, de fagocitar, né, as células infectadas. Os componentes efetores, então, da imunidade inata são componentes celulares, pele, mucosas e fagocitose, que são os fagócitos, né? A resposta imune, ela vai possuir um papel central na defesa contra patógenos. Ela vai representar a principal barreira contra a ocorrência de infecções disseminadas, associadas aí a um alto índice de mortalidade. Então, esse fato vai tornar mais evidente quando a gente fala de infecção bacteriana. Porém, o tipo de resposta imune pode variar, né, entre bactérias intracelulares e extracelulares. As bactérias intracelulares, como eu falei na aula anterior, elas têm esse movimento mucociliar que vai dificultar a aderência ali no trato respiratório. Então, as bactérias extracelulares, como Streptococcus pneumoniae, elas são mais facilmente eliminadas pelo sistema imunológico devido à produção de toxinas e estruturas que tornam reconhecível ali pela célula de defesa, né? Em contrapartida, as bactérias intracelulares, como Mycobacterium tuberculose, sobrevivem dentro das células, então dificultando a resposta imune e exigindo a ativação mais robusta do sistema adaptativo. Então, nos últimos anos, agora falando de infecção fúngica, elas se tornaram mais comuns e mais graves, devido, né, a tratamentos médicos mais avançados, como cirurgias complexas, terapias oncológicas, além da epidemia, né, de HIV e o uso frequente de antibióticos, que vai levar a essa imunossupressão. Os fungos ou micoses também podem ser endêmico ou oportunistas, então vai causar infecções leves em indivíduos saudáveis e em indivíduos imunocomprometidos, uma infecção mais grave, né? A resposta imúnica a infecções fúngicas envolve tanto a imunidade inata como a adaptativa, como os neutrófilos, né, desempenhando ali um papel fundamental nessa defesa. O diagnóstico de infecções fúngicas, ela é vital, então utilizados métodos microbiológicos como culturas e técnicas de microscopia, né, que são os mais confiáveis para a gente identificar os fungos. Então, as infecções fúngicas, como micoses, são causas importantes em morbidade em humanos. Algumas dessas infecções são endêmicas, então são provocadas por fungos ambientais cujos esporos são inalados. Além disso, muitas infecções fúngicas podem ser oportunistas, então pode causar doença leve ou moderada em indivíduos saudáveis, mas potencialmente graves em indivíduos imunocomprometidos. Os fungos que infectam os humanos podem sobreviver tanto no meio extracelular quanto dentro dos fagócitos. Então, a resposta imune contra esses patógenos envolve mecanismos usados contra bactérias intra e extracelular, como o neutrófilo, sendo os principais mediadores aí da imunidade inata. Então, no diagnóstico, o imunodiagnóstico, né, não é sempre considerado padrão ouro para as infecções fúngicas. Com outras técnicas, como a cultura fúngica e exames moleculares, vai ser amplamente utilizado. Então, os fungos, né, de relevância médica, a gente tem leveduras, que são unicelulares, e bolores ou fungos filamentosos, que são multicelulares. Culturas para o diagnóstico de fungos. Então, a gente tem aí os meios de cultura agar batata dextrose, que é projetado, né, para cultivo de leveduras e fungos filamentosos.
Temos o caldo BHI, que é infusão cérebro-coração. Ele é rico em nutrientes e ele é usado para isolamento, né, de uma ampla gama aí de fungos e leveduras. Então, vai se tornar útil, né, em casos aí que os patógenos são bem exigentes em termos de nutrientes. É o agar saborodextrose. Então, ele é um dos meios mais utilizados para o isolamento de leveduras e bolores, especialmente em amostras clínicas. A sua composição vai favorecer o crescimento fúngico, vai inibir em parte o crescimento bacteriano. O agar saboroclorafenicol, esse combina, vai permitir, né, o crescimento de fungos, enquanto inibe flora bacteriana, e o agar batata dextrose para bactérias anaeróbias. Então, a gente também tem esse agar batata para bactérias anaeróbias, mas ele não é utilizado para o cultivo de bactérias que requerem condições específicas de ausência de oxigênio. Vírus. Então, os vírus são agentes patogênicos que não podem, né, se reproduzir sozinho. A sua estrutura é o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, que vai determinar a replicação do vírus. Capsídio, que é uma camada, né, que vai proteger esse material genético. Envelope, quando tiver presente, né, que é um envoltório ali lipídico, que facilita, né, a entrada do vírus na célula, mas aumenta a sua vulnerabilidade. Para infectar, o vírus vai se fixar à célula hospedeira, né, por meio de interações específicas, que a gente tem um processo chamado tropismo celular. Temos a resposta imune antiviral, imunidade inata, né? Então, a primeira defesa, que envolve leucócitos e fagócitos ativados rapidamente para eliminar os vírus. E a imunidade adaptativa, que gera anticorpos específicos para antígenos virais, né? Que impede a infecção de novas células. Alguns vírus, né, possuem um envelope, uma camada dupla de lipídios, derivados da membrana plasmática da célula hospedeira, que recobre o núcleo capsídeo. Então, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, pois dependem da maquinária celular para replicar seu material genético e produzir proteínas. Para que um vírus infecte uma célula, ele primeiro tem que se fixar à superfície dela, que é um processo que depende da interação entre proteínas virais e moléculas da membrana plasmática da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos ou lipídios. A resposta imune antiviral tem como objetivo bloquear a infecção e eliminar essas células infectadas, como a imunidade inata e adaptativa, e vai atuar aí de uma forma complementar. A produção de leucócitos e a proliferação de fagócitos fazem parte tanto da resposta inata quanto da adaptativa. Na resposta adaptativa, vai ter a geração de anticorpos neutralizantes específicos, que vai se ligar aos antígenos virais presentes no capsídeo ou no envelope. Então, vai bloquear a infecção ao impedir a adsorção do vírus à célula hospedeira. Ok? Pessoal, precisou, ó, anota tudo que eu tô falando aqui, ó. Então, como que a resposta imunológica adaptativa combate uma infecção, por exemplo, um Streptococcus? A resposta imunológica adaptativa, ela vai ser ativada pelo reconhecimento do antígeno, levando à produção de anticorpos específicos pelos linfócitos B. A presença de linfócitos B de memória indica exposição prévia ao patógeno,
vai permitir uma resposta mais rápida e eficaz, que vai auxiliar o corpo a combater essa infecção atual. Outra questão também comparando aí as respostas imunológicas inatas e adaptativas. A resposta inata, ela é a primeira linha de defesa, ela é mais rápida, ela é inespecífica e ela envolve barreiras físicas, macrófagos e células NK. Já a resposta adaptativa, ela é mais lenta, específica para o patógeno e envolve linfócitos T e B, além da formação de memória imunológica para infecções futuras. Sobre os testes de aglutinação e os ensaios imunoenzimáticos. Testes de aglutinação detecta a presença de antígenos ou anticorpos através da formação de aglomerados visíveis. Exemplo, tipagem sanguínea, ASLO, fator reumatoide. Já os testes imunoenzimáticos, eles vão identificar antígenos ou anticorpos por meio de uma reação enzimática que gera uma mudança de cor. Então, exemplo, ELISA para HIV, ELISA para hepatite B. Então, são exemplos aí. E também, voltando aqui um pouquinho, a diversidade dos receptores das células T e B contribui para a capacidade do sistema imunológico de reconhecer uma ampla variedade de patógenos. Então, essa diversidade dos receptores das células T e B ajuda o sistema imunológico a identificar muitos tipos diferentes de patógenos. As células T reconhecem fragmentos de antígenos que estão nas células infectadas, enquanto as células B vai se ligar diretamente à parte dos patógenos. Essa diversidade ocorre porque os genes das células T e B passam por mudanças durante o seu desenvolvimento, o que permite que o corpo reconheça e ataque aí vários agentes infecciosos, mesmo aqueles que o organismo nunca encontrou antes. Então, isso vai garantir uma defesa mais eficaz contra as doenças, ok? Pessoal, então é isso. Essa foi a nossa revisão de imunologia. Anotem tudo, que vai ajudar muito na hora da prova, tá bom? Então, até mais, bons estudos e até no dia da nossa prova.